dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Ritmo de Corrida, o Ritmo Certo podcast, tá? Hoje eu estou aqui com o professor doutor Guilherme D'Agostini, professor da Universidade Federal de Uberlândia, tá? Professor com vasta experiência na área de corrida. E aí, professor, tá? Por falar nisso, nosso podcast Ritmo Certo, ele é patrocinado pela Yara Enxovais, tá? Que é o nosso patrocinador hoje. Professor, eu gostaria que você, nesse início de podcast, falasse um pouquinho para o pessoal, né, contasse um pouco da sua história com a corrida, um pouco mais sobre sua área de atuação, como que você começou a estudar a corrida e um pouquinho também da sua experiência, né, da prática que você tem como treinador, como corredor. Bom, então primeiro, né, como aluno de educação física, né, eu acabei entrando na faculdade mesmo há muito tempo atrás, quando a musculação não era ainda muito forte, mas por incrível que pareça gostava de treinar musculação e entrei por causa disso. Mas lá dentro eu já me direcionei para o lado da fisiologia do exercício e comecei a desenvolver alguns projetos dentro da faculdade, ali com monitoria de alguma disciplina. E montamos alguns projetos de preparação física para policial na época. Eu trabalhei no futebol amador e naturalmente já envolvia a corrida nessas atividades, né? Daí eu acabei indo para o mestrado. Quando eu voltei, eu tive a oportunidade de treinar um triatleta para o Campeonato Mineiro. Nós fomos inclusive campeão mineiro da categoria. E por incrível que pareça, eu comecei a treinar o triatlon antes da corrida, né? Porque é o meu primeiro esporte competitivo mesmo como treinador. Sempre pratiquei vários esportes, mas nunca fui bom em nada, né? Aquele que joga tudo e ao mesmo tempo não é bom em nada. Mas eu acabei depois, já mais velho um pouco, me envolvendo com mais atividades de aventura. Aí eu fui para a corrida de aventura como atleta, né? Depois, por incrível que pareça, da corrida de aventura eu fui pro triatlon, fiz 3 Ironmans. E em 2013, quando eu virei diretor da faculdade de educação física, né, da UF, eu acabei, logicamente, não tendo tempo para treinar para triatlon, principalmente provas longas, e acabei migrando para corrida de montanha. E aí é onde eu estou até hoje como treinador, né, e como professor, mas se eu for pegar o lado do asfalto, vamos dizer assim, eu nunca deixei de treinar alguém para isso, independente do nível, né, do atleta. Acabei sendo bicampeão mineiro como treinador de 5 e 10 mil, né, com o Luiz Carlos Pinheiro. Isso foi ali no início do ano 2000, mais ou menos. Então, isso daí. Então, para quem está acompanhando, já dá para ter um pouquinho de noção do quão experiente e o quanto tempo e quão capaz é o professor Dr. Guilherme D'Agostini. Para quem não sabe também, eu sou aluno do professor, fui aluno na faculdade e sou aluno hoje de um grupo que o professor criou, que é a Comunidade D'Agostini, que são inúmeros treinadores que dividem informações e se mantêm capacitados sobre todo o universo da corrida de rua e a corrida de montanha também. Professor, a ideia hoje aqui é trazer um pouco do conhecimento que o senhor tem, tanto teórico como prático, sobre os métodos de treino. Tá? Então, no meu Instagram, eu abri uma votação e vi que, principalmente para o público que está iniciando, eles têm muitas dúvidas sobre essa temática. Então, por incrível que pareça, a distância que tem que ser feita semanal, o ritmo de corrida não gera tantas dúvidas neles como os métodos de treino. E aí eu queria ouvir um pouquinho do senhor, né? Qual o conceito que o senhor tem e traz para a gente sobre métodos de treino na corrida? Aí por que é importante variar os métodos de treino? Ok, então vamos lá. Primeira ideia do método, né? Ela vem de uma maneira de nós, vamos pensar assim, formatarmos, sistematizarmos variáveis que são importantes para o desenvolvimento, no caso específico aí da corrida. Então, por exemplo, nós temos métodos intervalados ou intermitentes e métodos contínuos. Quando a gente programa, por exemplo, independente do para quê, um método, nele nós temos que ter, falando de exercício, lógico, nós temos que ter uma intensidade, nós temos que ter uma duração,
ou uma distância. Se for na forma intervalada, também um intervalo, um número de repetições. Então, quando nós organizamos, nós sistematizamos uma sessão de treino, ela acaba sendo um componente, vamos dizer assim, de método. E isso é essencial, primeiro, para nós sabermos exatamente que estamos treinando e não simplesmente praticando aquela modalidade. Por isso que eu falo muito, treinar corrida é diferente de sair para correr. Porque treinar corrida envolve, eu vou correr os 5 km do Sabiá. Beleza. Por que 5, não 6 ou não 10? Por que a velocidade, o pace é 5 por quilômetro, não 4,50 nem 5,30? Então tudo isso faz parte do processo. E os métodos é que vão nos levar, vamos dizer assim, ao caminho que a gente escolher. Excelente, excelente. Então, para quem está iniciando, existe essa dúvida em relação ao que é o método. Então, pelo que o professor trouxe para a gente, a primeira diferença é conseguir entender a diferença entre correr, sair para correr, e treinar para corrida. Então, a partir do momento que você começa um processo de treinamento, isso envolve organizar sessões em métodos. Perfeito, professor? Sim, na verdade é escolher os métodos certos que existem para desenvolver aquela aptidão, vamos dizer assim, que nós queremos. Então, se a gente for sair da corrida, até para ficar ter exemplos mais pontuais, você não vai escolher um método de treinamento de força, por exemplo, um rest pause, para treinar flexibilidade, porque não bate o método não tem nada a ver com o objetivo. Perfeito. E entrando já na parte de métodos, professor, para que a gente consiga elaborar um método, né, eu como aluno da comunidade, eu acho importante a gente trazer essa informação, que você falou sobre a questão da distância, da duração e até mesmo do ritmo. E lá no grupo, né, a gente trabalha muito com uma ideia de prescrição em cima do desempenho. E aí eu queria que você abordasse um pouco sobre esse tema e explicasse um pouco qual que é essa ideia de prescrição baseada no desempenho, para que a gente conseguisse entender um pouco mais, e acredito que tem muita relação com a utilização dos métodos a partir dela. Perfeito. Eu defendo hoje muito, inclusive vou dar uma palestra amanhã num evento para corredores, né, aqui na universidade, justamente sobre as 3 fases, vamos dizer assim, da prescrição do treinamento. A fase 1, diagnóstico. A fase 2, a própria prescrição. E a fase 3, execução, pensando em prova. Então, primeiro, como é que eu vou treinar alguém se eu não sei como treinador? Primeiro, o que essa pessoa quer? Quais as limitações e potencialidades que ela tem? E eu comparar isso com a prova, no sentido assim, fazer um estudo de prova. Eu vou correr 5 quilômetros. Eu sei que para correr 5 quilômetros eu não preciso ter um volume semanal gigantesco, mas talvez eu precise de mais treinos pelo método intervalado, porque são métodos que desenvolvem mais velocidade e a prova de 5 quilômetros comparado com a maratona, os 42, é uma prova mais veloz. Diferentemente, se você quer correr uma maratona, eu sei, tem que acumular um volume semanal maior, uma quilometragem semanal maior. Não tem como acumular essa quilometragem com métodos muito intensos. Então, o método contínuo acaba sendo bem mais útil ou mais útil nesse processo. Segundo, o ritmo de prova que se corre 42 é bem mais lento do que se corre os 5. Então, favorece mais também uma similaridade, por exemplo, ao método contínuo. Então, isso é o pilar da história. Bom, ponto 2. Supondo que nós fôssemos pegar um atleta que está querendo iniciar a correr. E nós temos basicamente esses 2 métodos, né? O contínuo e o intervalado. Esse contínuo pode ter alternância de intensidade, não tem problema, como um fartlek. O pessoal gosta muito, tá? Se esse atleta, se essa pessoa, ela for num condicionamento físico muito baixo,
talvez o treino contínuo para ela não seja uma maneira muito eficiente, porque ela não consegue correr por muito tempo. E esse muito tempo não é horas, não, são minutos, né? Então, primeiro a gente precisa quebrar o tabu, ou derrubar o tabu que treino intervalado é só para atleta de alto desempenho ou é para alta intensidade. Não, você pode fazer treino intervalado, inclusive de intensidade baixa, moderada, e intensidade tanto absoluta, em quilômetros por hora, por exemplo, em pace, como relativa, percentual do máximo. Exemplo, o Kipchoge faz intervalado a 21 por hora, aí eu vou fazer a 12. Então, são duas velocidades absolutas diferentes. Só que o 20 por hora para ele, 21 por hora, pode ser 100% da máxima. O 12 por hora meu pode ser 80% da máxima, como também poderia ser 100%. Então, a gente consegue comparar isso para os atletas. E principalmente os iniciantes, uma coisa importante é nós sabermos que eles são limitados. O ser humano sedentário ou pouco ativo, ele tem uma limitação muscular grande. E os treinos contínuos são melhores para eliminar, vamos dizer assim, ou combater essa limitação. Por isso que já de décadas, né, do século passado, vem aquela ideia, não, vamos iniciar por treino contínuo e depois nós vamos colocando treinos mais intensos. Isso tem uma lógica de passar as limitações periféricas para centrais, no caso coração, que seria melhor treinado por métodos intervalados. Ótimo. E para quem está iniciando, professor, que hoje é um grande público, né? Então tem muita gente iniciando nesse mundo da corrida. O senhor poderia falar um pouco sobre essa diferença? O que é o contínuo, né? O que é o intervalado? Então, qual é a diferença principal entre esses dois, né? Quais são os conceitos e quais são as diferenças principais entre os dois métodos? Perfeito. Então, o método contínuo, por definição, né, ele é um método que não tem intervalo, vamos dizer assim, entre o início e o final do treino. Pelo menos intervalo programado, né? Por que eu falo intervalo programado? Porque nós escolhemos uma intensidade inicial e nós vamos correr durante 30 minutos. E nessa intensidade de 30 minutos, nesse tempo de 30 minutos, você pode oscilar 3, 4, 5, 2 velocidades diferentes. E que isso não deixa de ser um treino contínuo. Ok? Então esse é um ponto importante. Por que eu falo isso? Porque as pessoas tendem a confundir e achar que o treino contínuo é só de ritmo praticamente similar ou progressivo ou regressivo. O que é o regressivo, né? Vamos dizer assim. Você vai diminuindo a velocidade à medida que o treino vai ficando mais longo, como se a gente fosse cansando. Tem o progressivo, que você vai aumentando a velocidade à medida que o treino vai ficando mais longo. Ou seja, você poupa no início e depois vai aumentando a velocidade. É uma boa maneira para treinar para a prova, para tentar o split negativo, que se diz, né? Uma segunda metade da prova mais rápida que a primeira. Então, isso é um treino contínuo, lógico. Mas se eu virar para você e falar assim, olha, faz 30 segundos forte, 1 minuto fraco, 2 minutos moderado, 30 segundos forte. Isso, apesar de ter essa alternância, ela não caracteriza um intervalo. Então esse treino segue sendo um treino contínuo. E esses são os treinos mais praticados mundo afora, independente do nível de treinamento dos atletas. Para você ter ideia, atletas que correm 200 km por semana, que são atletas de elite mundial, eles fazem pelo menos 160 km de treinos contínuos na intensidade de zona 1, que é a intensidade mais baixa de todas, né? Aí depois, vamos pensar assim, mudando a faixa de intensidade, a gente passa a depender de treinos intervalados. Por quê? Porque a intensidade desses treinos não permite com que nós conseguimos sustentar o esforço por muito tempo. E aí há necessidade de fracionar. E esse fracionamento, que é o intervalo, faz com que tire a natureza contínua do treino, porque nós vamos agora fazer, olha, 10 de 400 com 1 minuto de intervalo.
Então corre 400, descansa 1 minuto, corre 400, descansa 1 minuto. Programado no sentido, o 400 é no pace tal, o intervalo é ativo, é passivo, diferente do fartlek, onde é forte, fraco, médio, e não tem o fartlek não é assim 10 desse jeito, descansando tanto, entendeu? Por exemplo. Então essa é uma questão também importante. Dentro dos intervalados, a gente poderia separá-los pelo menos em 3 grupos. Tem o intervalado, que é chamado de extensivo, onde é o intervalado mais realizado em paces de prova. Eu vou fazer 10 tiros de 1000 na velocidade do 10.000. Pô, se você aguenta correr 10.000 contínuo nessa velocidade de prova sua, você aguenta fazer 10 de 1000 na mesma velocidade, descansando 1 minuto entre cada 1000. Então essa é uma maneira, o extensivo. E treina mais os ditos limiares, né, os limiares de lactato. Tem o treino intervalado intensivo, que ele é mais intenso. Então ele é mais relacionado a performances de velocidades relacionada a V3000, V1500, e geralmente ele é realizado em estímulos de 400 metros até 1000, para que o atleta consiga correr mais rápido, né? Os intervalos costumam ser maiores para descansar e conseguir repetir vários tiros. Esse é mais relacionado para aumentar o famoso consumo máximo de oxigênio, aí, o VO2, né? Bom, e por último, são os intervalados de sprint, que são muito usados para os esportes com bola, vôlei, futsal, basquete, handball, tênis, né? Porque são esportes intermitentes de corre para toda hora, ou para corredores de distâncias menores, corredores de 100, 200, 400, 800, 1500 também fazem esse tipo de método. Um ponto importantíssimo, o método intervalado, ele se aplica a todos, porque como a gente falou, ele trabalha com maior intensidade. Só que para algumas pessoas, e talvez a maioria dos iniciantes que querem correr, mas não conseguem, eles obrigatoriamente vão iniciar pelo intervalado. Por quê? Porque o nível de descondicionamento dessas pessoas é tão grande que eles não conseguem correr de maneira contínua. Então, por exemplo, para algumas pessoas pode ser caminhar 1 minuto rápido, 1 minuto lento. Eu fazia isso muito lá no Parque do Sabiá com algumas pessoas. A volta de 5 km tem marcação de 100, 100 no chão. Caminha 100 metros rápido, caminha 100 metros lento. Isso é um treino intervalado. E a intensidade dessa caminhada, a pessoa não consegue fazer a volta inteira. Então não tem como ser contínua. E, professor, uma dúvida, né? Então o senhor trouxe muito bem posto aí pra gente os conceitos do contínuo, do intervalado, né? Quais são as diferenças entre os dois e a aplicação prática até em relação a quem está iniciando. O senhor acha que até mesmo por uma questão do aluno que está iniciando, ele tem dificuldade em manter um ritmo constante de corrida, talvez esse exemplo de treino intervalado ele seja mais motivador para o aluno? Porque eu vejo assim, a sua experiência prática também, que você colocou aqui, eu vejo alguns alunos que estão iniciando, como eles não conseguem fazer distâncias às vezes de 2 km num trote, ele se desmotiva com isso e às vezes interrompe o processo de treinamento. O que você vê dessa questão motivacional também dos métodos de treino? Perfeita colocação, porque eu vejo muito bem isso daí no seguinte: primeiro, para que aquele treino faça efeito, a pessoa precisa treinar, precisa executar. E a execução do treino, ela passa por N coisas, e uma delas, inclusive, é preferência individual, preferência do cliente, do aluno, do atleta, o que seja. Quando a gente vai para a natureza do método, e isso varia de pessoa para pessoa, eu, Guilherme, me dou muito bem com o método intervalado, tá? Porque eu prefiro sofrer um pouco mais pelo esforço com uma duração ou uma distância programada, que eu vou explicar direitinho, do que
correr minutos ou horas numa velocidade com esforço bem mais baixo, mas que eu sei que vai demorar muito para terminar. Então, a grande vantagem do intervalado que eu vejo é o seguinte: nós vamos correr 10 quilômetros de duas maneiras. Primeira maneira, 10 quilômetros de forma contínua, independente do ritmo. A segunda maneira, 10 de 1000, de forma intervalada, num ritmo mais forte. A hora que eu saí para correr o contínuo, falou, vamos começar? Vamos. Começamos a correr. Aí tem aquele desconforto inicial da respiração, aquela história toda. E a hora que nós passamos no quilômetro 1, vai vir na nossa cabeça, pô, faltam 9, faltam 8, faltam 5. Diferentemente da hora que eu saio para correr o intervalado, e eu estou no primeiro tiro, na verdade faltam 1000 metros, porque eu sei que eu vou caminhar. E depois, a hora que inicia o segundo tiro, faltam 9 tiros? Não, faltam 1000 metros, porque eu sei que eu vou caminhar. Então, há muitas pessoas, e eu sou uma delas, que lida muito melhor com o treino intervalado, porque você não pensa no longo, né? Imagina uma prova, cara, de maratona. A hora que deu a largada, você fala assim, cara, faltam 42 quilômetros. É chão para correr a pé, cara. É longe 42 quilômetros. Por que eu falo isso? Eu já fiz uma prova, por exemplo, de ultramaratona lá em Torres del Paine, no Chile. 51 quilômetros. Na verdade, na organização era 50. Eu programei no relógio 50 tiros de 800 metros com 200 de intervalo. Porque eu não estava numa época muito bem treinada, queria ir na prova, porque depois ia fazer uma viagem de turismo, vamos dizer assim. E eu cumpri isso desde o início. Largou, iniciei a correr com 800 metros de prova, para quem vai correr 50 quilômetros, eu já estava andando. Tinha eu e mais 2 parceiros ainda. Andei 200, corri 800, andei 200 e fui assim até o final da prova. A hora que pegava umas montanhas mais difíceis, não dava para correr. Caminhava 800 metros mais rápido, diminuía o ritmo. Isso, a gente gastou 8 horas. Isso fez com que a gente terminasse muito mais inteiro do que se a gente sair correndo. E aí você fala assim, não, eu vou correr, a hora que eu não aguentar mais correr, eu ando. Aí depois você não volta a correr mais. Então, esse lado, a sua pergunta foi fantástica. É porque eu vejo que, principalmente, a gente foca, e até mesmo a ideia do podcast é trazer sobre os métodos, mas o método ele ajuda, como o senhor mesmo falou no início, ele é importante para que ele esteja alinhado com o objetivo que a gente tende a alcançar. Perfeito. Mas não adianta nada um ótimo método voltado para aquele objetivo se eu não consigo cumprir o método que foi estabelecido, né? Então, às vezes, a gente, do lado como treinador, a gente peca por não olhar a motivação do indivíduo para fazer aquele tipo de treino ou outro tipo de treino. Então, como o senhor mesmo disse, para você, o método intervalado ele é mais motivador para ser realizado, enquanto para talvez outras pessoas, outros atletas, o contínuo ele seja mais interessante, mais motivador. Concordo 100%. E uma coisa importante nisso daí também é nós sabermos que isso daí tudo tem que ser flexível, porque pode ser que naquele dia que você tinha que fazer uma rodagem de 20 quilômetros, por exemplo, mas por algum motivo você tem que resolver um problema depois e aquilo está te sugando energia e vai te sugar tempo essa corrida. Talvez você fale assim, não, cara, eu vou mudar minha corrida para fazer, só vou correr 5 para não perder meu dia. Bom, já que eu vou correr 15 km a menos, eu vou fazer de uma forma mais rápida para compensar a perda de distância. E aí você pode mudar para um método intervalado para correr mais rápido, ou dentro dos métodos do método contínuo, tem variações de intensidade, o chamado distância longa lenta, ou distância longa, o contínuo de endurance, que é um método contínuo de contrarrelógio. Tipo, eu vou, não, tá bom, vou correr só 5 hoje, beleza, vai ser 5 a 95%. Porque se ia correr 20 a 70%, você ia gastar 2 horas. Agora, em 25 minutos, você resolveu o problema. Entendeu? Sim. Então, também tem esse lado útil, vamos dizer assim. Flexível do treinamento, né? Exato. E aí, professor, a gente tratando sobre os métodos de treino e tratando até mesmo sobre a flexibilidade, existe também a parte de distribuição desses métodos ao longo
das semanas de treino. E a gente, como treinador, a gente vê algumas formas de distribuição, né? Existem umas hoje na literatura que são mais estudadas, mas para aquele corredor iniciante, às vezes a dúvida básica é até o seguinte: eu posso fazer intervalado todos os treinos na semana? Todos os meus treinos podem ser contínuos? Como eu faço essa mescla, essa distribuição durante a semana? Bom, se nós formos pegar cada treino prescrito ao pé da letra na sua intensidade, nós vamos separar aqui em 3 zonas para ficar mais fácil. Zona 1, que é conhecida como domínio moderado, a zona mais lenta das 3. Zona 2, conhecida como domínio pesado, zona intermediária. E a zona 3, conhecida como domínio severo, é a zona de intensidade de VO2 máximo, a zona mais pesada. Bom, a zona 1 ela é caracterizada por treinos contínuos porque a intensidade é muito baixa. A zona 3 é caracterizada por treinos intervalados porque a intensidade é muito alta. E a zona 2 ela é intermediária até nisso. Ela é intermediária porque ela tem uma duplicidade de método. Eu consigo usar métodos contínuos na zona 2, mais próxima do piso do que do teto de intensidade dela, mas também utilizo muitos métodos intervalados mais próximo do teto, quase zona 3, vamos dizer assim, que é 100% intervalada. Então esse é um ponto. No momento que a gente tem isso, a gente passa a distribuir esses métodos conforme o objetivo em questão. Então, por exemplo, hoje tem diversos modelos de distribuição. Um que cresceu recentemente aí, que veio lá da região nórdica, né, europeia, é o método 80-20, conhecido aí como polarizado. Polarizado, pela definição, se acaba trabalhando os polos. Apesar que esse trabalho nos polos, ele não é homogêneo, ele é 80% de corrida lenta, de baixa intensidade, e 20% de corrida intervalada de alta intensidade. Ou seja, a distribuição ficaria 80% contínuo, 20% intervalado. Então esse é um método. Uma crítica que se tem a esse modelo de distribuição de intensidade e por consequência desses 2 métodos é que nós não treinamos a faixa intermediária. E a faixa intermediária ela é a mais coincidente com o ritmo de prova. Porque geralmente a faixa intermediária ela tem um pace próximo da V5000 e da V-maratona. Ou seja, treino intervalado é mais rápido, geralmente se treina mais rápido que a V5000. Treino contínuo geralmente se treina mais lento que a V-maratona. Ou seja, da V-maratona a V5000 fica um vácuo. E aí é a crítica a esse modelo. Por quê? Porque tem um outro que é chamado de piramidal, que distribui a intensidade numa forma de pirâmide, também não homogênea, mas numa forma de pirâmide, onde seria 70% os treinos contínuos de zona 1, 20% treinos mistos de tanto contínuo como intervalado de zona 2 e só 10% o treino de alta intensidade, que seria só os intervalados. Ok? Então isso tende a mesclar mais as intensidades e trabalha numa zona onde os 2 métodos são altamente eficientes ali. Por quê? Porque o método contínuo não é muito eficiente para aumentar o VO2 máximo, e isso é muito fácil de entender. Por quê? Porque o método contínuo tem um limite de intensidade ali 60%, 70%, 75% conforme for o atleta, e o VO2 máximo é o 100%. Seria eu querer aumentar a minha força treinando muito leve, né? E o inverso é verdadeiro. Se eu treinar muito intenso, fica mais difícil aumentar uma resistência de base para eu aguentar correr 2 horas sem parar, porque o método intenso acaba em 20 minutos, 15 minutos, conforme for o que a gente prescreveu do treino. Então essa distribuição de intensidade, ela obrigatoriamente passa pelo entendimento dos métodos, senão não tem como prescrever certo. Não tem como eu falar assim, não, vamos treinar 10 km na zona 3. Só pode ser intervalado, não tem como fazer contínuo. Porque alguém que aguente correr 10 km seguido, ele está numa intensidade que não é daquela zona de distribuição.
Ah, mas por que precisa estar dentro da zona de distribuição? Porque a intensidade é um fator principal, vamos dizer assim, para que o treinamento tenha efeito biológico naquilo que nós queremos melhorar. Para eu melhorar o VO2 máximo, eu tenho que elevar o meu consumo de oxigênio perto do máximo. E para isso eu tenho que elevar a minha atividade cardiovascular, a frequência cardíaca tem que estar perto da máxima ou na máxima. E num treino contínuo leve, ela vai ficar longe da máxima. Ou seja, estou treinando isso? Não, porque escolhi o método errado. Excelente, professor. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem está iniciando. Por quê? Muitas vezes, hoje a gente tem um boom na corrida de rua, né? Principalmente na corrida de rua, com várias pesquisas recentes mostrando até 13 milhões de pessoas como novos corredores, o que não é, a gente não vê como realidade nas provas, né? Não se concretiza em prova, mas essas pessoas elas vão buscar informação em algum lugar, ou muitas vezes não buscam informação de como organizar esse processo de treinamento. E entender um pouco mais sobre o método de treino, né? Entender se esse método está direcionado com o objetivo que ela quer. E aí conseguir entender a relação do método com o objetivo e aí fazer a distribuição dentro do número de treinos na semana é o que realmente vai conseguir levar ela de onde ela está até o objetivo que ela está. E aí eu queria tocar num assunto com o senhor, que eu vi o senhor fazer algumas postagens fazendo uma comparação, um duelo com a inteligência artificial. Porque eu conheço algumas pessoas que são iniciantes na corrida e que fizeram a opção por, ao invés de buscar um treinador de corrida, utilizar da inteligência artificial para a montagem do treino. E aí eu queria saber um pouco qual que é a sua visão sobre essas inteligências artificiais e dos iniciantes de corrida que têm buscado, às vezes, esse tipo de plataforma, esse tipo de software para solucionar o problema da prescrição do treinamento. Rapaz, sua pergunta boa, hein? Perfeito. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, vou te dar uma resposta. Primeiro, Guilherme, professor universitário. Cara, jamais nós podemos ficar de fora da evolução. Então, na verdade, é uma crítica que eu tenho a muitos professores que ainda não estão usando a inteligência artificial. Porque lógico que, como qualquer outra coisa no mundo, ela vai ser usada para o lado bom e para o lado ruim. Mas o lado bom dela é excelente. Então ela pode nos ajudar a melhorar muita coisa. Então esse é um ponto. Eu, Guilherme, trabalho com inteligência artificial. Ponto. Esse é um ponto. Só que, nessas brincadeiras que eu já fiz com a inteligência artificial, é justamente para ver isso. Pode ser que lá na frente, não sei quantos anos, ela venha ficar muito mais perfeita do que é. Mas tem uma coisa que ela não consegue resolver ainda, entre outras, que é a questão do feeling, a questão aí dessa sensação, a questão da experiência de ter passado por aquilo ou não. Então, ela ajuda muito, mas um refinamento de um olhar para uma planilha de corrida, por exemplo, para submeter alguém para correr 4, 8, 12, 16 semanas para uma prova, a inteligência artificial ela não vai conseguir ainda fazer essa integração entre tudo que a gente precisa ali daquela pessoa. Vai ser uma planilha muito mais mecanicista, vamos dizer assim. E dando uma resposta agora para o atleta, por que se eu fosse o atleta, eu não iria para o lado da inteligência artificial como meu treinador? Vantagem. Ele não vai pagar, talvez, a inteligência artificial. Eu deixo bem claro, eu pago R$100 por mês o chat GPT, o profissional lá, porque me ajuda em outras coisas. Bom, tá. Por que o atleta não iria para isso? A não ser que eu não tivesse dinheiro para pagar o treinador. Porque o treinador dele, na minha visão, se for um cara experiente, inteligente, vai usar a inteligência artificial. Então ele vai ter 2 treinadores. O treinador dele, um treinador dele que usa a inteligência artificial. Então ele vai ter esses 2 apoios, vamos dizer assim. O treinador pode não admitir. Eu não vejo problema nenhum com isso, porque eu acho que é o contrário. Eu acho que ele tem que admitir e tem que usar. Então cria uma planilha, primeiro, muito mais limitada,
só pela inteligência artificial. E segundo, por mais que você dê seus dados ali, aquela planilha ela não vai ter condição de ser individualizada a seu problema. Até por um motivo. Talvez você não saiba, que esse é um grande problema da inteligência artificial. Talvez você não saiba alimentá-la de maneira que ela precisa com informações para te dar um treinamento correto. E como o atleta muitas vezes não é da área, ele não vai dar uma quantidade de informações para a inteligência artificial para ela conseguir montar um treino mais específico para ele. Então, cria um problema que o atleta, na minha opinião, ele está se enganando. Ah, mas eu estou melhorando. Cara, você não precisa da inteligência artificial para melhorar. Se você não corre e sair para correr, você vai melhorar. Não tem como. Agora, e o final disso? Se é lesão. Eu tenho uma visão parecida compartilho da visão do senhor. E até mesmo no episódio que a gente também vai soltar com o professor Hugo Eduardo, que é um fisioterapeuta, e falou um pouco sobre essa questão das lesões comuns e os riscos que levam a um tipo de lesão. Entre eles, o que ele trouxe como risco foi essa questão da diferença entre a capacidade que a pessoa tem e a demanda do treinamento. Então, quando a demanda excede a capacidade que a pessoa tem, a chance, o risco de ocasionar alguma lesão, ele começa a ser maior. Né? E a pessoa não sabendo, não tendo noção de qual a capacidade dela, não consegue transmitir isso para o ChatGPT, a chance de ter uma demanda muito grande de treino, ela passa a ser grande, né, professor? Sim. Professor, eu gostaria também de tocar no assunto que é a questão da diferença entre o amador e o profissional sobre organização. Então a gente vem falando sobre métodos de treino, falou sobre a distribuição dos métodos. E aí tem uma grande questão, por exemplo, no 80-20, no piramidal, que são as distribuições de percentual. Só que quando a gente trabalha com um atleta amador, muitas vezes ele treina 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, enquanto o profissional ele treina 11 vezes na semana, 12 vezes. E aí, para o treinador, ou até mesmo para a pessoa que está realizando o treino, fica um pouco desconexo, às vezes até, ou difícil de executar um polarizado ou um piramidal pensando num treino de 3 vezes por semana. O que você acha dessa aplicação de distribuição para corredores amadores? Ela deve ser feita? Ela deve ser adaptada? Qual que é a sua visão? Rapaz, excelente as perguntas, viu? Muito bom mesmo. Olha que interessante. Vamos pensar aqui. Primeiro, supondo que se essa pessoa realmente ela é iniciante, eu não me preocupo nem com o modelo de distribuição, porque eu preciso colocar essa pessoa, entre aspas, para correr. Então ela vai fazer aquele 1 minuto forte, 1 minuto fraco, 100 metros forte, 100 fraco, depois passa para 200, 100, vai fazendo uma progressão até pelo menos essa pessoa correr ali 5 quilômetros num ritmo que eu posso dizer que é corrida e não é trote. Vou dizer aí acima de 8 km por hora, 9 km por hora, beleza. Então vamos supor que nós tiramos a pessoa do sedentarismo total e essa pessoa agora ela consegue correr meia hora sem parar. Bom, já dá para correr meia hora sem parar, já dá para fazer 1h30 por semana em 3 treinos. Ok. Essa pessoa tem uma janela, vamos dizer assim, de uma régua de adaptação violenta. Ela pode crescer um monte ainda o condicionamento físico dela. Poderia fazer modelos de distribuição de treino? Com certeza, sem problema nenhum, porque não é porque se aplica para elite que não pode ser aplicado para alguém que está iniciando. A questão é a necessidade. Essa pessoa tem muito a melhorar ainda com treinos mais simples, com treinos mais comuns. Ah, mas aí entra a questão mental, que está ficando chato, todo treino é muito parecido. Ah, beleza. Então nós vamos ir para um lado de variação. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso implementar nessa pessoa, olha só, vamos ser bem pontual no número. Essa pessoa, vou chutar que ela está correndo, para ficar fácil a nossa conta, 10 km por hora, 6 minutos o quilômetro.
Então ela treina 3 de meia hora, ela treina 15 quilômetros por semana. Pô, como é que você vai fazer um modelo de distribuição de intensidade para quem corre 15 quilômetros por semana? Nós vamos fazer um agora. Nós vamos fazer o piramidal. 70% do 15 dá mais ou menos 10 quilômetros, daria 10 e pouquinho. Então vamos botar 10 quilômetros. Pô, essa pessoa vai fazer 2 treinos de 5. Tá? Um treino de 5 é só o treino. Não, vai fazer um treino de 6 e um de 4. O treino de 6 é só 6 km. O treino de 4 eu separei 4 km. Ainda tem 30% para correr, já que ela correu 70%. Desses 30%, 20% é o zona 2 do piramidal. Pô, 20% de 15, 3 km. Ela vai fazer esses 3 km em 6 tiros de 500, certo? E tá sobrando ainda 1.500 metros, que ela vai fazer esses 1.500 em 3 de 500, mais forte. E aí, dia 1, 6 km. Dia 2, faz MTC, métodos de treino combinado. 3 de 500, de zona mais forte. Então, tipo, corre 500, anda 500. E depois corre 4 km solto, contínuo. Isso falta um dia. Os 6 de 500 de zona 2. Então ela corre 6 km num dia, 3 km no outro, 9, e os outros quilômetros faltantes no outro quando ele faz o MTC. E aí nós organizamos uma planilha onde os 3 dias de treino são completamente diferentes. Um é só contínuo, um é só intervalado de zona 2 e um é intervalado de zona 1 mais um trote contínuo. Precisa disso? Não. Mas mentalmente é melhor para ser executado do que a pessoa já sair de casa. Mas hoje de novo? Hoje de novo? Essa é uma coisa importante, sabe por quê? Porque muito do que separa o atleta do alto desempenho da pessoa comum não é o que eles treinam. É a capacidade que eles suportam de fazer qualquer coisa que você pedir. Então o atleta ele treina o que precisa ser treinado. Ele faz o método que precisa ser feito. O amador, o iniciante, ele faz o que ele gosta de fazer. É mais ou menos isso. Entendeu? Professor, excelente. É muito bacana o papo mesmo. A gente já está indo aqui, né? Gostaria... O tempo voa, né, cara? Que a gente pudesse ficar por muito tempo, mas a gente está chegando aqui nos finalmente. E aí eu queria que você falasse para o nosso público, né, sobre onde essas pessoas elas podem te encontrar nas redes sociais e também falasse um pouquinho dos projetos que o senhor tem, né? Eu, como aluno da comunidade, eu já conheço um pouquinho dos projetos que estão em andamento, mas que você pudesse abrir para essas pessoas também, aqueles que têm interesse de buscar mais conhecimento, buscar formação técnica, ou aqueles que gostam da corrida e querem aprender um pouco mais. Tá, então primeiro o meio social aí eu uso só o Instagram, né? Então é o G de Agostini, tá? Lá tem de tudo, tem desde o meu cachorro, um bulldog francês, o café, até atletas que eu treino aí, resultados de competição, ou faço algumas outras divulgações, caço briga com alguns profissionais na área aí também, mas estou tentando até diminuir um pouco isso daí, deixando de seguir um pessoal aí, porque quando eu vejo algumas coisas eu não aguento ficar sem comentar. E projetos futuros, nós temos agora, em maio vai ter o lançamento aí de um curso de formação, aperfeiçoamento e atualização em treinamentos de meia maratona, maratona e ultramaratona. Eu, juntamente com o professor Jorge Luiz, né, que é um cara altamente capacitado, foi treinador aí do Daniel Nascimento um bom tempo, né, treinou outros atletas como Frank Caldeira, um cara muito bom. E vou até fazer uma aqui que é mais ainda, está dependendo dos acertos finais, mas nós vamos organizar a segunda pós-graduação no mundo só em corrida de montanha. Teve uma edição em Portugal e a segunda somos nós que vamos organizar aqui
Estou só acertando a conversa com a universidade parceira, mas em maio já vai ser divulgado. Então é isso daí. Então, pessoal, quem, né, tiver interesse, já vai lá, segue o professor Guilherme, né? É GD Agostini, o Instagram do professor. Tem muita coisa legal, muita coisa boa, muito projeto legal surgindo também. Esse final de semana mesmo ele vai participar, né, de uma atualização de um curso sobre endurance aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E aí fica aqui meu agradecimento ao professor, né, que se dispôs a participar do podcast. É uma honra ter o senhor aqui. Professor Guilherme, que é uma referência nessa área em Uberlândia e nacionalmente também. O professor não mencionou, mas ele foi treinador da seleção brasileira de corrida de montanha durante um período. Então tem muito a contribuir mesmo com o podcast, com todo mundo que gosta de corrida. Obrigado, Valeu, professor. Eu que agradeço o convite aí, espero voltar, gostei.